Olá, estamos aqui mais uma vez com o episódio do programa Salto Quântico, o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade e assuntos congêneres. O nosso programa colima fazer com que todos reflitamos juntos sobre as questões mais importantes relacionadas à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, trazendo-nos um propósito para viver de acordo com as idiosincrasias, as características próprias de cada um, a vocação, os talentos e recursos à disposição de cada pessoa. Pelo respeito, primeiramente, à sua própria multidimensionalidade, às suas várias camadas e áreas de si, ou seja, são realidades de nossa existência interna e externamente. O nosso programa, além de o mais antigo da televisão brasileira nessa temática, também tem cobertura muito grande. Atinge via satélite praticamente toda a América Latina. Excetua-se apenas o território do México, com um pequeno pedaço no sul alcançado, e enquanto isso também alcançamos duas emissoras norte-americanas, o estado de Connecticut, nas cidades de Bridgeport e Danbury, canais respectivamente 77 e 23 e cidades adjacentes. Esse é o programa para a primeira exibição no dia 19 de janeiro de 2013. Você que nos assiste na primeira exibição está convidada a comparecer às nossas palestras públicas domingueiras. Nós não estamos aqui fazendo uma proposta proselitista. A nossa intenção não é converter você a uma nova religião, mesmo porque nós não somos adeptos a nenhuma religião formal, embora respeitemos todas elas, mas sim apresentamos a sugestão de vivermos a espiritualidade com a base científica, lógica, dentro do possível pragmática, respeitando os referenciais democráticos das sociedades ditas civilizadas do Ocidente, ou seja, uma proposta psicológica, uma proposta existencial plena, para que nós tenhamos este benefício indispensável, o culto de busca de Deus, um culto coletivo. Se você já tem o seu partido de crença, a religião que você adotou, ou por educação que recebeu da família, do ambiente estudantil, da sua cidade, da sua cultura profissional, nós respeitamos. E você deve prosseguir no ambiente em que você se sente afinado, afinada. Entre mentes, se você está se sentindo desnorteado, desnorteada, ou vazio, vazia, este vazio interior inexplicável, que nos sugere ou nos propele já à busca de algo mais. Não algo que preencha por preencher, mas algo que nos fale alto, encontre eco, repercuta em nossos corações. Se você está nesta busca, provavelmente você tem sintonia com a nossa escola de pensamento. Com a nossa escola de pensamento, com diretrizes cristãs, mas também com bases lógico-racionais, assim como também propugnamos pela perspectiva evolucionista, não só no sentido material e filogenético, de espécies e no domínio físico de vida, mas também em duas outras dimensões, do indivíduo, não só das espécies, e do espiritual, não só material. Nessas quatro dimensões, ou domínios da realidade, nós entendemos que existe a evolução como uma grande espiral dialética que nos propele para frente e para cima sempre, ainda que não percebamos. Nós fazemos esse convite sistematicamente há muitos anos. Há períodos em que evitamos fazer esse convite, mas entramos numa era de grandes crises de valores.
Não há mais tempo para nós fazermos a omissão educada dessa ordem de chamamento. Como dissemos, isso é livre, mas em nossa capital, se você está em Aracaju. Se você reside no estado de Sergipe, pequeno bastante para que você se desloque para isso. Ou mesmo se você se encontra fora de Sergipe, podendo acompanhar à distância pela internet, o acesso é gratuito, não só pela rede mundial de computadores, mas também a entrada presencial. Para você estar lá, comparecer à nossa instituição, a entrada é também franqueada ao grande público, é uma entrada gratuita. Faça esse esforço de sair de casa, de sair do comodismo, no domingo à noite. Nesse domingo, 20 de janeiro, excepcionalmente, faremos a nossa preleção no Hotel Hudson, em função da nossa prévia carnavalesca. No domingo subsequente, 27 de janeiro, retornaremos ao Yacht Club e no dia 3 de fevereiro, o outro domingo, o consecutivo domingo, mais uma vez teremos uma palestra no Hotel Hudson. E daí por diante, passamos uma temporada indefinida, indeterminada no Yacht Club. Então, repetindo, amanhã, se você nos assiste no dia 19 de janeiro, na première exibição de nosso programa, amanhã, 20 de janeiro, às 19 horas, 7 horas da noite, entrada franca, acontecerá num auditório preparado especialmente para essa ocasião, no Hotel Hudson, capaz de aportar todo o nosso público confortavelmente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você está acompanhando pela internet, em vez de 19 horas, 20 horas, horário de Brasília, para você ter o referencial, 20 horas, horário de Brasília, ao vivo, porque assim você pode se beneficiar muito mais das alvíceras, das enxertias celestes que Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor comum a todos nós, Maria Santíssima, a representante da maternidade divinal, e o arcanjo búdico Gabriel, o pai de nosso Senhor Jesus. Aquele ser espiritual que visitou Maria, ainda noiva de José, e fez com que surgisse em seu ventre a célula ovo-zigoto de nosso Senhor Jesus, corpo físico. O Pai espiritual de Jesus, representando Deus para nós, Gabriel, a vontade de Deus, Jesus, a voz de Deus, a verdade divina, Maria, a vida que Deus nos dá. Então, debaixo da proteção e da bênção desses três Cristos, cultuados das religiões tradicionais cristãs, muito corretamente como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas nós dizemos que o Espírito Santo é a mãe, Pai, Filho e Mãe. É uma heresia nós retirarmos a mulher da divindade. É uma heresia negarmos o feminino que proveio de Deus como masculino. Então, nós apenas propomos isso. Você pode discordar, fica à vontade para discordar da nossa postulação. Mas nos apresentamos sem muito pudor, porque não devemos, com essa primazia de propugnar, a palavra é essa, uma pugna, apresentar como uma pugna, uma peleja bendita, que o Santo Espírito que une o Pai ao Filho e à Mãe. Afinal de contas, nessa trinca, Pai e Filho sempre, nós vamos colocar uma figura de mãe, representada em Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus. Quando Anacleto, o grande patriarca do plano sublime, no final dessa palestra pública se manifesta com uma eletricidade, as ondas de energia vital que propagam-se pela sala, nos higienizando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, pervagando nossos corpos e nossas almas, ou espíritos, como você deseja chamar, fazendo acontecer o que em nenhum lugar a notícia
de ocorrer o fenômeno das não-mortes. Durante esse ano, a completarmos 22 anos, em nossas reuniões mediúnicas dessa instituição, sob nossa direção, por conta do crédito deles, o poder deles, elas, os seres que representam Deus para a Terra, ninguém veio a falecer. Não houve registro de óbitos, não houve desencarnes. Isso entra em confronto direto com estatísticas de mortandade em agrupamentos humanos como a CIA e a ONU, organismos internacionais de respeitabilidade e credibilidade incontestáveis, que afirmam que próximo a 1% das populações desencarnam por ano. E nesse grupo de mais de 200 pessoas hoje, nós não temos crianças e adolescentes, mas pessoas com mais de 20 anos. Então, em tese, e temos pessoas da terceira idade, temos pessoas na meia-idade, na maturidade, temos pessoas de adultidade jovem, mas não temos adolescentes e crianças. Então, nós deveríamos ter um índice mais alto ainda, bem mais alto do que o 1% apresentado pela Organização das Nações Unidas e pelo Centro de Inteligência dos Estados Unidos, a agência de inteligência norte-americana das mais respeitadas, entre elas a CIA, a CIA, como é conhecida aqui no Brasil. Era para já haverem desencarnado algo em torno de 70 pessoas, conforme as conjecturas matemáticas dos nossos amigos que fizeram esse levantamento. E nós temos o testemunho desse evento incrível, e no sentido de sem precedentes, de centenas de pessoas, enquanto estão frequentando as nossas reuniões mediúnicas, não desencarnam. Esse índice não está diminuído, está zerado, por um tempo indeterminado. Nós não sabemos por quanto tempo isso vai acontecer. E você pode participar, você pode frequentar também essas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. Apenas a frequência das nossas palestras públicas já propicia isso. Venha se colocar sob a irradiação direta da bênção dos Cristos que é fornecida por esse sacerdote do plano superior de vida. Vá com o seu ceticismo, com a sua dúvida, coloque-se nesse estado de espírito se quiser, mas vá lá sentir por você mesmo, você mesma, se de fato não há o fogo vivo da vontade divina entre nós. Se você tem essa busca, a depressão, a tristeza, a entrada é franca, o que você vai perder em fazer esse esforço? Não só uma semana, mas sempre. Se você não quiser, mas pelo menos experimente. Se você julgar que não há, tudo bem. Mas terá que também contrariar essa matemática do impossível para os homens, possível para Deus. Santa Bernadette Soubirous, a patrona da saúde física, conforme as proposições católicas, é o espírito Eugênia, uma das mestras da nossa instituição, mestras espirituais. Assim como seu corpo está incorrupto, até hoje, em Nivelles, na França, ela faz algo de mais extraordinário com a intercessão direta de Maria Santíssima, do Arcanjo Búdico Gabriel e de Nosso Senhor Jesus. Os nossos corpos vivos continuam intactos, centenas de pessoas, ano sobre ano. Era para desencarnarem 2 pessoas por ano, naquela tal da estatística do 1% ao ano. Mais de 100 pessoas em nossas mediúnicas há pelo menos 12, 10 anos aproximados. Em resumo, o que está acontecendo aqui? Tenha muito cuidado com aquela tentação de estar em Aracaju, não deve ser nada extraordinário. Está próximo a mim, então não deve ser nada excepcional. Lembremos que a divindade escolhe locais aparentemente simplórios para realizar o fabuloso dentro do trivial, para tornar divinizado o que parece banal. Façamos um esforço de quebrar os nossos preconceitos, as nossas resistências, para que nós nos beneficiemos. Não demos
as costas à graça, porque podemos nos introduzir num roteiro de desgraça. Jesus, há 20 séculos, esteve na terra e disse que as cidades que não o receberam bem foram mais condenáveis do que Sodoma e Gomorra, a cidade da decadência da consciência e não necessariamente das práticas homossexuais. Em qualquer preferência sexual e em qualquer área de atividade humana, não só sexual, podemos ser decentes ou corruptos, indecentes, devassos, inconscientes. Que nós, nessa manifestação dos Cristos em nossa cidade, uma manifestação que os depoimentos são de pasmar todos eles, e pessoas céticas e duras, obviamente nem todos sentem isso, mas por que não? Se colocar lá e perceber pelo menos que algo estranho está se passando no ambiente. Chuva de meteoritos, alguns falam, ondas de eletricidade, outros tanto, força divina, amor como nunca senti na vida. Que força é essa? Que poder que me protege? As pessoas pasmam com a energia que se manifesta no final dessas reuniões, não por nenhum crédito nosso, nem meu, nem do nosso grupo de apoio de encarnados, mas por mercê da graça divina, da misericórdia infinita dos Cristos de Deus, que nos estão honrando, se dignam a vir até nós para trazer essa bênção inapreciável, inaclatável, que não teremos como dimensionar no espaço dessas nossas vidas físicas. Reitero, este fenômeno tão extraordinário que não deveria ser publicado porque soa inacreditável, parece uma invencionice, mas você pode se aproximar, você pode participar. A dúvida vai desaparecer quando você mesmo estiver próximo, você mesma estiver próxima. Para participar das nossas reuniões mediúnicas, basta se submeter a critérios muito simples. A frequência durante 6 meses, de forma assídua às nossas palestras, e depois frequentar essa reunião mediúnica de enfermagem espiritual, que é gratuita. Há 2 atividades semanais na nossa instituição que têm entrada paga e não são obrigatórias. As que são disciplinares são as gratuitas e são pagas para manter a instituição no plano físico. Isso é uma coisa normal. É hipócrita dizer-se que não pode haver nenhuma presença de dinheiro no mundo físico. Nós não devemos pecar nem por excesso, nem por outro, nem cairmos no extremo do espectro, nem no outro, nem julgar que santidade é pobreza, nem que também viver em função da riqueza no campo espiritual. E cada um fará a sua avaliação conforme sua consciência. Mas as 2 atividades disciplinares que são exigidas como métodos pela espiritualidade da nossa casa, para que a pessoa receba essa proteção, são de entrada gratuita. Tanto a reunião pública, como as reuniões de enfermagem espiritual, mediúnicas, fechadas, mas que a pessoa entra depois de se submeter àqueles critérios que disse a vocês. Por que não se aproximar? Por que não observar? Por que essa assinatura do céu sobre um assunto como morte, que todas as pessoas que conhecem meio quilômetro de informações espirituais ou religiosas, qualquer religioso, qualquer religião sabe que assunto de morte diz respeito diretamente à divindade. E com essa chancela da lógica irretorquível, zerado o índice de mortandade num agrupamento de centenas de pessoas no correr de anos. 2 décadas e 2 anos a serem completados nesse ano. Nossa instituição ao todo completa 25 anos, antes não havia reuniões mediúnicas, 25 anos no próximo abril. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vou encerrar por aqui. Você segue assistindo a sinopses do que aconteceu durante a semana na nossa instituição, de uma sessão de cura que aconteceu extraordinária com a empresária Milena Eurico, depois uma sessão de provas de mortalidade da alma com as entidades do plano sublime manifestando-se por meu intermédio, misericordiosamente, com mais 4 de nossos irmãos em ideal, ou companheiros
de discipulado nessa escola de pensamento. E por fim vocês terão um trecho dessa incorporação na semana passada. O que vocês vão assistir não é o que vai acontecer se você for pessoalmente. Indo pessoalmente você vai sentir algo que não vai ser possível perceber. Trata-se de uma energia, trata-se de uma emanação mental. Se você assiste pela televisão, tem um registro meramente audiovisual do que ocorreu. Mesmo assim, já não deixa de passar uma ideia. Nós vamos publicar um trecho dessa incorporação, o quanto for possível dentro do nosso tempo, para que você se sinta mais convidado, mais convidada. Lembrando mais uma vez, nesse domingo, dia 20 de janeiro, sempre às 7 horas da noite, tem os passes no início, também gratuitos e livres, se a pessoa não quiser tomar o passe, não precisa tomar. No dia 20 de janeiro, nós estaremos no Hotel Radisson. No 27, nós voltamos ao Yacht Club. No dia 3 de fevereiro, o seguinte, o 27, voltamos ao Hotel Radisson. E depois passamos uma temporada indeterminada no Yacht Club de Aracaju. Mas amanhã, se você assiste na primeira exibição desse programa, no dia 19 de janeiro, nós estaremos no Hotel Radisson. Por conta da nossa prévia carnavalesca, contorne, procure um caminho seguro para chegar lá, mas não deixe de comparecer por força de qualquer argumento que lhe afaste da divindade. Abra seu coração a essa necessidade neurofisiológica que temos até. É o que neuroteólogos têm dito sobre a necessidade orgânica que nós temos de Deus. Negar isso é realmente uma estultícia sem tamanho. Desativarmos regiões nobres do nosso cérebro, principalmente quando se trata de um convite para o ambiente, com esse tipo de chancela, de endosso, de confirmação extraordinária, muito mágica e miraculosa. Porque os eventos de curas e salvamentos, os milagres, o que a ciência não explica, acontecem em todo lugar. Mas com todos os componentes de uma casa, de uma instituição, isso nunca aconteceu. E não estamos preocupados em converter ninguém. Não queremos dizer que teríamos autoridade para isso. Nos foi concedida essa autoridade e nós recebemos exatamente para não dizer isso. Não interessa em que religião você esteja, reverencie e respeite aquilo em que você acredita. Mas se você deseja estar no seu ambiente religioso, também nos visitar. Ou está desorientado, desorientada e está em busca de algo mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. Que Nosso Senhor, Nossa Senhora e o Arcanjo Gabriel encham-na de paz, encham-no de alegria e que você encontre um propósito para viver, como nós sentimos em nossa casa de forma fervilhante havermos encontrado. Venha compor a nossa família. A entrada é gratuita. Um beijo no coração de todos. Irmão em cristandade, em humanidade, Benjamin Teixeira de Aguiar.